Vou começar a apresentar os nossos palestrantes. Queria falar aqui do meu amigo, certo? O Nazareno. Até peguei uma colinha, já conheço ele muito bem, mas queria apresentá-lo formalmente antes de falar um pouquinho dos cases dele, né? José Nazareno Marcel Júnior, né? É graduado em Ciências Atuariais pela UFC, pós-graduado em Administração Financeira, MBA em Finanças e Controle e mestrado em Economia. Atua atualmente no segmento de saúde suplementar, tem mais de 20 anos, né, nesse mercado, passando por diversos cargos, cresceu dentro desse mercado e atua também, né, como perito atuarial na área de saúde. É membro do Instituto Brasileiro de Atuária, o IBA, e participa do Comitê Nacional de Atuários de um sistema de saúde muito grande, né? Nazareno já foi eleito, agora eu vou dar os spoilers das coisas que a gente não conta no mini currículo, né? Já foi eleito o melhor atuário do Brasil, né? Acho que mais de uma vez, se eu não me engano. Nazareno depois vai dar esse spoiler quando ele estiver se apresentando aí. Então, agradeço muito a participação dele. Tem muita vivência no mercado, conhece muito. Então, quando a gente pensou nesse modo, né, do MBA, quando a gente pensou nessa palestra para vocês conhecerem os cenários, né, de finanças e as tendências para o futuro ligadas à finança e saúde, não teve outro nome que a gente não pensasse que não fosse o Nazareno. Então, ele vai abrilhantar o nosso evento hoje. Queria já botar o nosso amigo aqui na tela, se os meninos puderem. Voltou de viagem, né? Pegou um voo ontem. Vamos bater um bate-papo aqui antes dele começar a brilhante palestra dele. Voltou ontem, estava em São Paulo, em mais um dos eventos que ele estava participando. Mas ele disse, não, aliás, faço questão de participar. Agradeço muito, meu amigo, a sua disponibilidade. Sei que você pegou um voo ontem tarde para estar hoje aqui, para voltar para Fortaleza e estar aqui com a gente disponível para esse evento. Cara, muito obrigado. Bom dia aí, meu nome, em nome da Sequali. Como é que você está, meu amigo? Opa, bom dia. Tudo bem, Linhares? Pois é, chegamos aí de madrugada, mas com muita força e vontade de estar participando desse momento aqui. E de cara, já quero aqui te agradecer imensamente no seu nome, em nome de toda a equipe da Sequali, que foram muito, muito atenciosos e resolutivos, né, para que a gente estivesse nesse momento aqui no sábado de manhã, e principalmente, né, com muito carinho e atenção para montar a disciplina e fazer esse MBA ser um sucesso que está garantido, com certeza. Eu estou bem, consegui descansar, mas a adrenalina está aqui a 1000, e agradeço demais as palavras aí, a apresentação, e a gente aqui, a ideia, Linhares, é fazer ali uma exposição assim dos principais temas, e essa viagem que eu fiz foi exatamente para um congresso nacional lá em São Paulo, da qual o tema principal desse congresso era Saúde 2030, ou seja, daqui a 7 anos, o que é que pode acontecer, o que é que vai acontecer daqui a 7 anos, que, diga-se de passagem, é amanhã, né? A gente pisca o olho, daqui a pouco já é 2030. E a saúde é muito dinâmica, então... E aí eu fiz questão de fazer... ver se a nossa palestra aqui estava bem congruente com o que os palestrantes lá falaram, e a gente percebeu que está todo mundo na mesma página de fato. Então, o que a gente vai trazer aqui é basicamente um resumo da nossa vivência, né, do dia a dia desse mercado, e também com essas pinceladas desse congresso que a gente acabou de fazer. Então, nada mais especial e oportuno essa data dessa live, né, em função desse evento que aconteceu. Então, está tudo muito bem conectado. Beleza? Muito obrigado. Estamos aqui à disposição. E também vamos fazer essa exposição, Linhares, mas também dar aquele gostinho de quero mais, né? Aquele gostinho de quero mais para a galera se empolgar aí, estimular o pessoal a fazer aí a inscrição no nosso MBA. E lá na disciplina, sim, a disciplina, seja ela gravada, ou seja ela EAD ao vivo, a gente vai detalhar muito mais, a gente vai fazer com que as pessoas entendam realmente a fundo, com mais profundidade, os cenários e as tendências desse mercado de saúde suplementar que a gente vai abordar, né? Muito obrigado, estamos aqui à disposição. Legal, meu amigo, fico feliz. Ou seja, pessoal, aproveitem, usem e abusem do Nazareno, ele está com a apresentação dele toda revisada, quentinha, ou seja, voltou com mais conhecimento ainda desses dias que ele passou em São Paulo aí, se atualizando até para a carreira dele, se atualizando para o nosso MBA. Eu fico muito feliz que nossos professores, pessoal, eles são incríveis mesmo. A gente selecionou um pessoal a dedo
pessoas que estudam muito, que viajam, que fazem congressos, que fazem palestras, que têm várias outras atividades além da sua atividade profissional em si, né? Além do trabalho do dia a dia, daquela remuneração básica que eles têm para manter a vida, fazem outros. Todos são professores em diversas outras instituições, então a gente fez questão, a gente tem um ou outro que não são professores, mas são palestrantes, são consultores, ou seja, já trabalham nessa vivência, então fico muito feliz. Muito feliz de saber que a apresentação está mais do que atualizada, ou seja, que a gente estava mais ou menos nos caminhos, então acho que a gente acertou, assim, na mosca, Nazareno, quando a gente chamou você para esse evento. São 9h17, então eu já vou permitir que você coloque aí sua apresentação, já vou permitir que você brilhe durante o nosso evento e vou ficar aqui nos bastidores só aplaudindo aqui e vendo o que é que o pessoal quer saber de você para a gente interagir um pouquinho ao final do seu momento. Então, fique à vontade, meu amigo, já pode exibir aí. As meninas estão aqui no nosso background, aqui ajudando a gente. Então, qualquer dúvida que você tiver, eu estou aqui atrás só te acompanhando, te assistindo, que eu quero aprender mais também com você e vou ficar de olho aí. Beleza, meu amigo. Bom, aquela velha pergunta, né, de sempre, né? Estão vendo minha tela? Está passando os slides perfeitamente? Ok, podem me confirmar, por gentileza. Estou vendo a sua tela, só ainda não está em tela cheia, mas já tô te ouvindo bem e vendo seus slides. Não está tela cheia. Se quiser botar em modo da apresentação, fica até melhor para o pessoal que está em casa, que está vendo lá pelo YouTube. Continua sem estar em tela cheia? A gente já consegue ver. Se você quiser começar, a gente pode iniciar. Certo, deixa eu fazer aqui só mais um ajuste, por favor. Fique à vontade. Evento ao vivo, pessoal, vocês sabem que é assim, né? Isso. A gente vai se adaptando à situação, então a gente faz todos os testes antes, brinca, mas assim, o legal do evento ao vivo é exatamente isso. Pronto, meu amigo. Agora deu certo, né? Fica à vontade. Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado novamente. Um bom dia a todos. Agradeço aí a atenção de toda, a disponibilidade, né? No sábado de manhã, a gente está aqui conosco, querendo se atualizar, querendo ver aí as oportunidades de conhecimento, né? Isso é fundamental. Afinal de contas, os estudos nunca param, né? A gente sempre tem que estar se atualizando. Pois bem, a missão que o Linhares e todo o time aí da Sequoia me passou foi tratar um pouco aqui com vocês, alguns minutos, sobre cenários e tendências para finanças em saúde, né? Então, o que é que a gente traz já de resumo? As finanças em saúde enfrentam um cenário dinâmico e desafiador, tá? A saúde como um todo. Nesta apresentação, exploraremos as principais tendências e oportunidades para o setor. É óbvio que a gente vai tratar aqui de cenários e tendências e a gente sempre vai trazer desafios, a gente vai sempre trazer alguns problemas que a saúde aqui no Brasil passa, mas também a gente não pode também perder o olhar da oportunidade. E o MBA, por sua vez, vai trazer esse leque de opções, vai te dar essa visão mais 360 para que você também consiga enxergar as oportunidades dentro dos desafios, tá bom? Então, nada mais justo do que a gente começar com alguns conceitos básicos, né? Só para a gente ficar todo mundo alinhado às mesmas perspectivas. Então, vamos lá. O que é finanças em saúde, já que é a nossa temática, que é a nossa jornada? É um termo que se refere à gestão financeira dos atores que fazem parte da cadeia produtiva da saúde, seja no âmbito público ou privado. Gente, aqui a gente vai abordar um pouco, né, de público e privado, mas a nossa disciplina vai ser mais focada no privado, né, na saúde suplementar, na saúde dos planos de saúde. Entretanto, a gente não pode também deixar de falar do nosso SUS, né? Já que a gente está falando aqui de jornada da saúde. Então, a cadeia produtiva, quando a gente fala, são todos os atores que compõem, sejam clínicas, laboratórios, os médicos, as operadoras de plano de saúde, as UPAs, enfim, o governo, todo mundo está envolvido nessa cadeia, tá bom? E essa gestão envolve o planejamento de gastos, receitas, investimentos e alocação adequada de recursos para manter o controle sobre o caixa e resultado. Então, a gama de disciplinas que esse MBA vai trazer, ele vai te dar essa percepção mais 360 em relação a isso, que é de suma importância, pessoal. Que no próximo slide, eu já vou fazer aqui um spoiler, a gente vai mostrar quanto é investido de saúde aqui no Brasil em relação aos outros países mundo afora. E o terceiro ponto aqui que a gente quer abordar é
importante para garantir o controle sobre os custos operacionais e assegurar a sustentabilidade financeira da empresa do longo prazo. Ou seja, a saúde, ela possui uma pegada muito cara, né? A medicina é muito cara, mas ela é inevitável para a saúde, para a vida das pessoas. Então, das pessoas da sociedade como um todo. Então, é muito importante essa percepção. Então, além disso, para finalizar esse primeiro slide, uma gestão financeira eficaz pode ajudar a evitar erros capazes de comprometer seriamente a saúde financeira do negócio e do seu crescimento. Então, muito importante, seja você de que área for, todo mundo precisa de saúde, e para isso a gente precisa entender e cuidar dessa sustentabilidade de todo o ambiente que envolve o cuidado da saúde, né? Bom, o que é que eu trago aqui no próximo slide? É exatamente esse financiamento de saúde no Brasil. O Brasil, né, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um relatório chamado Satélite Saúde, ele traz aqui que no Brasil, ele investe 9,6% do PIB, né? O PIB da gente é trilionário, né? E o Brasil investe 9,6%. Esse 9,6% ele é dividido em dois ambientes, ou seja, 3,8% é em relação ao governo e 5,8% em relação às famílias. Mas vejam bem, outros países de primeiro mundo, e muitos deles diferente do contexto atual aqui do Brasil, porque no Brasil nós temos a saúde do SUS, né? A saúde pública, SUS, e temos a saúde privada, que são os planos de saúde. Os planos de saúde, eles são chamados de saúde suplementar, porque a saúde é um dever do Estado de direito de todos, conforme a nossa Constituição de 88, e a saúde do plano de saúde, o plano de saúde acaba sendo suplementar, diferentemente de outros países, tá? Por exemplo, a minha irmã mora na Suíça, e lá é tudo privado, tá? Então, famílias que não têm condições de pagar ali um plano mais adequado, o governo vai lá e financia uma parte para que a família tenha condições de pagar ali o plano de saúde deles. Na verdade, no caso lá, são seguradoras de plano de saúde, né? São seguradoras e não operadoras, mas enfim. Bom, a Alemanha, a Suíça, a França, o Japão, o Canadá, Reino Unido, então, esse pessoal, esses países, né, eles utilizam muito mais do PIB em relação à saúde do que o Brasil. Mas você veja bem também que tem o Portugal, a Austrália, Chile, né, a Grécia, Colômbia, México, enfim, tem outros países também que investem menos. Mas o fato é que a saúde tem que estar no foco, né? Porque, como eu estou falando, tanto em relação também à educação, outros pontos também de atenção dentro da sociedade, a saúde é fundamental. E, segundo dados também que eu vi lá no Congresso, que tiveram alguns expositores, os gastos também per capita desses países que investem mais no PIB, mais na saúde em relação ao PIB, também tem gastos bem superiores em relação a nós. E aí a gente está num país continental imenso, né, bem diversificado, bem heterogêneo, mas que realmente é o primeiro ponto de reflexão que a gente tem que ter, né? Seria interessante a gente ter mais investimento na saúde, né? Quer dizer, é uma reflexão que eu trago que a gente já sabe qual é a resposta, mas deixo aqui na mesa essa reflexão, tá bom? Quando a gente entra, então, para a saúde privada no Brasil, a saúde do mercado de planos de saúde, eu trago aqui para vocês dados quentinhos que saíram da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é o órgão fiscalizador do governo que fiscaliza e trata toda a regulamentação desse setor, tá? Dos planos de saúde. Então, ele trouxe aqui um relatório onde ele mostra aqui os dados do do segundo trimestre de 2022, que são dados acumulados. Então, quando a gente lê segundo trimestre de 2022, significa o primeiro semestre de 2022, ou seja, o acumulado de janeiro a junho, tá? Os 6 primeiros meses do ano. E também os 6 primeiros meses do ano de 2023, da qual estamos vivendo agora. A ANS, geralmente, ela demora um pouco para divulgar esses dados, porque ela recebe os dados das operadoras, né, os balanços, os balancetes, as DRS, demonstrações de resultado, etc., e faz um consolidado desse mercado. E aí, o que acontece? O que ela traz aqui? Ela traz uma taxa de sinistralidade, e aí ela divulga mais ou menos uns 2 meses depois do trimestre, né? Então, por isso que nós já estamos em setembro e os dados saiu recentemente, né, digamos assim.
Então, o que é que a gente vê aqui? Que a gente vê que a nossa taxa de sinistralidade está 87% no primeiro semestre de 22 e 87% no primeiro semestre de 23. Aí alguém pode estar se questionando, o que é que significa taxa de sinistralidade? Esse termo sinistralidade, realmente, os planos de saúde herdaram do mercado segurador, né? O mercado das seguradoras, seguro de carro, seguro de casa, contra incêndio, enfim. Então, lá nas seguradoras, eles chamam de sinistros, né? Então, se o camarada tem um carro e bate o seu carro, para a seguradora, essa batida significa sinistro. Então, lá no âmbito das seguradoras, esse termo sinistralidade acabou sendo muito, muito popularizado e acabou que o plano de saúde herdou, né? Então, o que é que significa 87%? De cada R$ 100 que a operadora de plano de saúde arrecada, 87, quase R$ 88, tá? Serve para pagar os seus prestadores, né? Os hospitais, as clínicas, os seus médicos que atenderam os seus clientes, os seus beneficiários. Então, veja, 87%, turma, é um número bastante expressivo, tá? Porque 87% sobra o quê? Sobra 13. Sobra R$ 13 para pagar as despesas, pagar todo o restante que está envolvido aí nessa operação. E por causa disso, a gente vê que o resultado das operadoras de plano de saúde nesses últimos tempos vem ficando bastante desafiador, tá? Quando a gente vê aqui resultado operacional, é exatamente todas as mensalidades, né, que os clientes pagam, como o próprio nome diz, todo mês, tá? E aí a operadora acumula aquele montante daquelas mensalidades e paga, então, os custos. E esses custos vêm de quê? Dos atendimentos. Atendimentos aonde? Exatamente como eu falei anteriormente, nas clínicas, nos laboratórios, nos hospitais. O que é que acontece? Quando a gente pega os dados aqui do primeiro semestre, aqueles 87% que a gente mostrou em termos proporcionais, isso está sendo materializado em um resultado negativo de 5,4 bilhões de reais, tá, gente? Esse número são bilhões, então é um mercado que arrecada muito, mas também gasta muito. E aí, agora, em 2023, nós finalizamos com um resultado negativo de 4,3 bilhões de reais. Repito, o resultado operacional é o quê? É o core business, né? É o negócio da operadora de plano de saúde, arrecadar ali as mensalidades e pagar os seus prestadores em função dos atendimentos dos seus clientes. Só que quando a gente olha para o resultado líquido, aí a coisa muda um pouco de figura, por quê? Porque o resultado líquido, ele inclui o resultado financeiro. Aí olha só como é importante a finanças, né? Entender de finanças dentro da saúde. É claro que a saúde é um bem maior, existe toda uma questão assistencial, né, filosófica, isso aí é inevitável a gente deixar de falar, de pontuar isso, mas a gente está falando aqui de uma jornada de finanças, e uma jornada de finanças pressupõe, obviamente, que aquela entidade precisa ter sustentabilidade, para ter sustentabilidade precisa ter resultado, isso é inevitável. E então, pessoal, já baixou um pouco mais aqui para 0,69, e finalizou positivo em 1,45. Aí você pode estar se perguntando, professor Nazareno, qual é a diferença desses 4,3 bilhões aqui negativo e ficou 1,45? Por causa do resultado financeiro, turma. O que acontece? Essas mensalidades que a operadora arrecada dos seus clientes, ela também joga no mercado financeiro para capitalizar, né? Joga aí, ela faz cria-se uma carteira de investimento, um mix entre renda fixa, renda variável, etc., e aí consegue ter uma sustentabilidade em relação a isso aí. Mas só que a ANS, por exemplo, já soltou várias notas na mídia dizendo que isso é preocupante, porque as operadoras de plano de saúde têm que estar positivas aqui. Agora a gente sabe dos desafios, né? E a gente passou esses últimos 2 dias lá discutindo esses desafios aí, que eu vou falar um pouco mais à frente. E aí vem essa questão do resultado financeiro que está muito latente, está muito visto nesse mercado, tá? Assim, o resultado financeiro está contribuindo para que o resultado final das operadoras fique positivo, no geral, óbvio que quando a gente está falando aqui de média, né, a gente vai ter muitas operadoras negativas e outras positivas, na média deu esse 1,45. Então, importantíssimo nessa jornada de finanças em saúde, vocês saberem o peso que o resultado financeiro hoje nesse mercado está contribuindo, beleza? Agora vamos entrar um pouquinho aqui na pandemia, né? Não dá para a gente deixar de falar de finanças, deixar de falar de saúde, sem falar da pandemia, que foi um grande evento aí que aconteceu nesses últimos anos.
E lembrando para vocês que esses 12,9 bilhões positivo aqui foi muito em função da pandemia, que a gente viu que muitas pessoas ficaram em casa, muitos consultórios foram fechados, né? O que ficou realmente trabalhando demais, nosso amigo aí, Linhares, trabalhou diuturnamente, né? Foi realmente lá os hospitais, né? Alta complexidade, respiradores, etc. Mas a pandemia ela trouxe uma novidade agora, principalmente o pós, né? O pós, o que acontece? A alta demanda. A pandemia aumentou significativamente a demanda por serviço de saúde, levando ao aumento de custo e desafio de financiamento, tá? Então, isso aqui é um fato. Isso aqui não é um empirismo. Isso aqui não é o professor Nazareno que está dizendo que vai acontecer. Não, já está acontecendo. O que acontece? Os insumos, o preço dos insumos, né, dos materiais, medicamentos, ele aumentou. Da mesma forma que aumentou também a frequência, as pessoas perceberam a necessidade de se cuidarem ou de realmente procurarem os exames necessários para se fazer. Eu sou a prova viva disso, né? Diante de toda essa questão, eu não era muito preocupado com essa questão do exame e tal, e agora, depois da pandemia, vendo toda a necessidade, né, de se cuidar, a gente foi em busca também de fazer exames para saber se está tudo ok. Graças a Deus está. A telemedicina, a gente não poderia deixar de falar aqui. É claro que a professora Carol vai falar mais sobre tecnologias, né, e tal, mas é impossível a gente falar que a pandemia trouxe, né? Impossível a gente não falar de telemedicina. Então, a telemedicina agora é uma opção popular para paciente médico, mas exige mudança de modelo de negócio. Até então, a gente sabia que o Conselho Federal de Medicina não era muito favorável, né? Até um certo tempo, veio a pandemia e verificou essa necessidade de ter realmente essas consultas online. Interrupção de serviços, a interrupção de serviços eletivos e a falta de cobertura de seguro resultaram em perdas financeiras significativas para muitos hospitais e clínicas. Então, realmente, dentro do elo da cadeia, houve isso e, consequentemente, houve uma demanda reprimida, né? Essas pessoas que até então estavam lá paradas, sem fazer, vieram, então, fazer esses exames e muitos das terapias oncológicas foram detectadas a partir desse momento, né? Um momento, entre aspas, mais tardio em função da parada naquela época da pandemia. A vacinação de Covid também, né? A rápida distribuição das vacinas contra a Covid exigiu grande investimento financeiro e operacional em todo o setor de saúde. Isso aí também foi um fato bastante relevante para que a gente coloque aqui na mesa também nessa jornada, tá bom? E aí, quais cenários são previstos para finanças em saúde, turma? Na saúde pública, a gente vê o seguinte, em todo o mundo, o sistema de saúde pública está sofrendo falta de financiamento e recursos. Isso é nítido e notório, tá? Porque a gente trabalha muito a questão da doença. Aí uma outra conotação, que toda vida que a gente vai para esses congressos nacionais, a gente sempre vê a mesma coisa, a importância da prevenção, a importância do paciente no centro, a importância de se trabalhar uma ótima comunicação e engajamento. Teve um painel lá nesse congresso que eles falaram, inclusive até o doutor Drauzio Varela estava lá, e ele participou desse painel e ele falou exatamente essa importância da comunicação, porque a saúde é muito complexa, né? Plano de saúde é complexo, a saúde em si é complexa. Então, esse MBA aqui vai trazer exatamente esses conceitos para que a gente consiga entender melhor. Então, passa por isso aí. A seguro-saúde, né, que é o caso da saúde privada, países com sistema de seguro-saúde eficaz estão enfrentando altos custos e equilibrando o acesso à qualidade da assistência. Então, é o que eu falei, a pandemia realmente mudou completamente o patamar do custo. E isso é um fato, que a gente vai ter que saber conviver, mas também vai ter que aprender a conviver e ter novas soluções para que isso seja tenha continuidade e sustentabilidade no longo prazo. Venda de produtos farmacêuticos, a indústria farmacêutica está em constante crescimento. Isso aqui dentro da cadeia produtiva, acredito que é a indústria que mais cresce, né? Mas enfrentando desafios para a regulamentação de preços dos produtos também, tá? Nada é céu também, não. E, turma, a saúde mental. Quando eu estava conversando com o professor Linhares, eu disse, professor Linhares, a gente pode negligenciar a saúde mental, que hoje, né, é uma pauta recorrente nesses congressos, nessas discussões maiores da saúde para o futuro. Ainda digo mais, não é nem para o futuro. Hoje, a gente já percebe nitidamente o que é que a falta da saúde mental já está trazendo, tanto para a saúde pública como para a saúde privada, né? Então, em todo mundo, a saúde mental está recebendo mais atenção, mas ainda falta recurso, financiamento e estigma, né? Existem muitos rótulos ainda, a gente precisa quebrar ainda muitos paradigmas, mas a saúde mental tem que ser
não pode deixar de ser um tema a ser discutido e ser com a relevância que ele possui. E quais tendências são previstas para finanças em saúde, colegas? A gente vê o seguinte, maior demanda, isso aí é um fato. Os planos de saúde, por exemplo, tinham 50 milhões há alguns anos atrás, depois caiu para 47, veio a pandemia, voltou para o patamar de 50 milhões, tá? Mas 50 milhões é em torno de 23% a 25% da população brasileira. Tem muita gente que não tem plano de saúde ainda. E essa turma, tem muitas pessoas das health techs, né? Que a professora Carol vai falar aí mais à frente também já estão vislumbrando essa possibilidade, né? Será que a gente precisa realmente ter um produto completão que aborde o rol de procedimentos, né? As primeiras linhas, né? A primária, a secundária, a terciária. Será que o plano de saúde no futuro vai ser especialista apenas na alta complexidade, essa parte mais primária, né? Que seria os atendimentos mais primários, consultas, né? Será que eles vão ficar... Como é que vai ser esse modelo? Isso é uma reflexão interessante que a gente vai abordar na nossa disciplina, tá certo? Então, maior demanda. O setor está crescendo devido ao envelhecimento da população e ao aumento das despesas médicas. Então, isso é um fato, né? A gente sabe que, inevitavelmente, quanto mais passa o tempo, mais idade, mais recursos da saúde serão necessários. Diga-se de passagem, está mudando um pouco, né? Que a gente está vendo, lamentavelmente, muitos jovens também acometidos de infarto, acometidos de doenças cardiovasculares. Então, isso também a gente não pode deixar de destacar. Mas, inevitavelmente, os mais idosos realmente requerem mais recursos. Apesar de que também, né, a gente não pode deixar de falar isso, hoje tem muita gente que está se cuidando demais, né? A minha mãe tem 78 anos também, graças a Deus, é uma pessoa saudável, né? Já passou por alguns perrengues, mas é muito saudável, muito lúcida, e você vai ver cada vez mais pessoas ultrapassando as idades que até, sei lá, 30 anos atrás era quase que impossível a gente chegar nessa idade fazendo exercícios físicos, etc, etc. Então, a saúde tem que estar de olho nisso. Tanto no desafio de manter um recurso para financiar a saúde dessa galera, como também as oportunidades de ter essas pessoas mais saudáveis também dentro desse ambiente. Inovação digital, né? A tecnologia está transformando a forma da saúde entregue e da forma como a saúde é entregue e paga, né? A professora Carol vai dar mais detalhes sobre isso, mas a tecnologia ela vem com tudo mesmo em relação, porque nós estamos vivendo exatamente a saúde 4.0, né? A indústria 4.0, então a saúde aí é um dos ambientes um dos terrenos mais férteis para isso aí. Sustentabilidade financeira em relação aos hospitais, estão procurando novas fontes de financiamento para garantir sua sobrevivência, né? Porque também não está fácil, se não está fácil para o operador de plano de saúde, também não vai estar fácil para ninguém, porque está todo mundo interligado, é uma cadeia produtiva, como eu falei anteriormente. Investimento em pesquisa, a medicina nunca para, nunca para, são novas drogas, são novos devices, são novos procedimentos, né? A gente sabe aí que tratamentos que antigamente eram muito mais dolorosos, hoje são muito mais suaves, então isso faz parte do jogo, tá? E a gente não pode achar que isso a gente tem que evitar, né? Na verdade, a gente tem que saber lidar com isso. Os avanços da medicina exigem investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, então a gente não pode deixar de colocar isso. Isso é uma engrenagem que não para nunca, tá? Outras coisas também que a gente pode dizer aqui, que são tendências previstas. Intensificação da concorrência, o que é que vai acontecer? Quando a gente olha para o mercado privado, a gente vê que hoje ainda tem em torno de 600 operadoras, tá? Mercado nenhum, você olha o mercado de bancos, mercado de seguradora, você conta nos dedos a quantidade de marcas que existem, né? É claro que existem os pós e os contras, né? Tem muita gente que diz que consolidação de mercado, quando muitas operadoras grandes vão acabar absorvendo as pequenas, tem uma turma que acha que isso não é interessante, porque diminui a concorrência, aquela coisa toda. Mas aqui a gente está falando de intensificação da concorrência, com a entrada de novos players, tá? Ok que vai ter uma consolidação, a gente viu aí diversas fusões e aquisições, né? Várias operadoras comprando hospitais, comprando outras operadoras, mas também vão surgir novos players, porque como eu falei anteriormente, são 23% a 25% da população que tem plano de saúde. Gente, tem mais de 150 milhões de pessoas que estão lá no SUS, né? Estão no SUS, e aí o que acontece? São países, né? Se você vê a Suíça, são várias Suíças dentro desse montante de que não tem um plano de saúde. Mas com a entrada de novos players, isso aí a gente não pode fechar os olhos, vão surgir cada vez mais, principalmente nessa indústria 4.0,
novos players. Com a entrada de novos players no mercado, as seguradoras tradicionais estão enfrentando cada vez mais desafios na aquisição e retenção de seus clientes. Então, são 50 milhões de beneficiários na saúde privada, mas provavelmente isso pode aumentar ou pode ter realmente uma migração, principalmente relacionada aos jovens, por exemplo, porque o jovem, um jovem sadio, ele pensa o seguinte: olha, eu vou pagar todo mês aqui esse valor do plano de saúde, que é precificado, né, de forma justa, né, correta ali, pelos atuários. Entretanto, eu só uso de vez em quando. E dentro do financiamento da operadora, aquele dinheiro dele está financiando a internação de um idoso, está financiando a internação de um jovem também que foi acometido por alguma doença grave. Então, ele pode pensar o seguinte: eu quero um produto on demand, eu quero um produto quando eu for somente viajar, eu quero um produto somente nos finais de semana, porque eu saio e eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Não sei, eu estou aqui refletindo, eu estou jogando aqui para os colegas toda esse arcabouço aí de possibilidades que vão surgir nessas tendências previstas, tá? Personalização dos produtos, do serviço, né? Análise de dados, e aí eu escutei muito nesses 2 últimos dias, falando que na saúde faltam dados, faltam informações, né? E eu complementaria dizendo o seguinte: faltam dados, faltam informações, eu digo de uma maneira geral, do sistema, tá, gente? Porque, por exemplo, onde a gente lá trabalha, a gente tem muitas informações, a gente tem muitos painéis, né? Mas a gente tem que ter uma visão 360. E as conversas que a gente tem com outros colegas, as conversas que a gente tem com outras pessoas de outros operadores e também do serviço público, né? A gente sabe que realmente falta informação, falta painéis. E ainda digo mais para complementar: faltam decisões baseadas nesses dados. E ainda complemento mais: faltam decisões baseadas nesses dados, nessas informações, e com a visão de longo prazo e com gestão de risco, tá? Que a gente vai falar bastante sobre isso na nossa disciplina. Então, a análise de dados permite uma maior personalização de serviços e produtos, deixando a seguradora competitiva no mercado. Isso aí é uma diferencial do mercado, isso aí, sem dúvida alguma. E experiência do cliente, né? Para se diferenciar, algumas seguradoras estão investindo na experiência do cliente, oferecendo serviços digitais e soluções voltadas para o paciente. Então, isso aqui ainda é impossível a gente não pensar nisso. E digo mais, não somente na experiência do cliente, mas também no desfecho, né? A gente não tem uma medicina baseada em valor que a gente consiga ter o desfecho, né? Hoje a valorização é quanto mais produzir, mais se paga, né? Em função da doença em si, da recuperação da doença, mas a gente pouco fala, né, assim, de forma materializada, de forma concreta, sobre a prevenção. E o que é que o futuro nos reserva sobre oportunidades, pessoal? Realmente a gente não pode tapar os olhos, a inteligência artificial está aí, mas calma, tá? A inteligência artificial está aí, a gente fala demais de inteligência artificial, a gente vai no LinkedIn, vai no Instagram, a gente só lê sobre inteligência artificial, mas muita calma nessa hora. Pode ser que tenha muito marketing também envolvido, né? E aí eu sempre carrego comigo o seguinte: a inteligência artificial está aqui, é um fato, a gente tem que ser mente aberta para aceitá-la e já utilizá-la, e já saber utilizar, né? Hoje com os chats aí, mas também a gente tem que ter a consciência de fazer operações assistidas. O ser humano também tem que interagir com a máquina, né? Então a gente não pode deixar de entender essa oportunidade, achar que o meu emprego vai ser substituído. Calma. Não vai ser substituído se você também entrar no jogo, se você realmente trazer a inteligência artificial para o seu lado e aí também tratar de forma responsável toda essa questão nas finanças de saúde. Então, mais ferramentas de inteligência artificial chegarão no mercado, melhorando a eficiência de todo o setor. A tecnologia blockchain, né, que é exatamente vai trazer mais transparência e segurança às transações financeiras e reduzir o tempo e custo transacional. Aqui, no caso, a gente vai no prontuário, né, cada um tem seus dados separados, a ideia aqui é que realmente a gente consiga juntar tudo, né, é desafiador, a gente sabe disso, mas a gente não pode também deixar de falar disso aqui, né, do blockchain em saúde, a gente não pode deixar de falar, já que a gente está falando de cenários e tendências. E o cuidado no longo prazo, né? A gente já falou aqui várias vezes a questão demográfica, a questão do envelhecimento populacional. Então, com o aumento da população idosa, os cuidados de longo prazo se tornarão mais importantes e as seguradoras vão precisar adaptar seus planos para esse público. Então, é o tal da economia prateada, não sei se vocês já viram falar nisso, né? Já tem estudos que mostram sobre isso, e mais do que nunca, como eu falei, só reiterando, essa população ela vai viver mais, e não necessariamente vai viver mais doente, tá? Vai viver mais também, mais sadia também, né? E aí, para isso, a gente vai ter também que entender como esse comportamento
quais produtos e serviços a gente vai ter que fazer. Inclusive, já existe algumas dentro da saúde 4.0, já existe algumas profissões, né, de cuidadores aí, desse público-alvo aí, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para expor hoje, tá? Eu espero ter contribuído, estou aqui à disposição, vamos participar da mesa redonda mais lá para final da manhã, e contem comigo, espero que eu tenha mostrado aí um panorama geral do que a nossa disciplina vai ter. Na disciplina a gente vai detalhar muito mais informações, a gente vai discutir muito mais coisas, e é isso, meus amigos. Muito obrigado, Linhares, pelo convite novamente. Estamos juntos, pessoal. Muito obrigado, valeu. Obrigado, Nazareno. Muito feliz com a sua palestra. As palavras são essas mesmo. Estava ouvindo aqui algumas coisas, aprendendo contigo. Eu mesmo já tenho umas perguntas para a mesa redonda, né? Não vou adiantar ainda não, mas você já me deu alguns insights que eu quero te perguntar na hora da nossa mesa redonda. Nazareno vai ficar com a gente. O Hobbs acho que já está com a gente aí. As meninas estão colocando ele aqui nos nossos bastidores para ele entrar já. Então, te agradecer, meu amigo. Eu vi muita coisa legal. Acho que você trouxe muita informação boa, né? A gente tem um mercado... Acho que você reforçou, inclusive, a necessidade que a gente tem de entender um pouquinho mais de finanças nesse mercado. Você trouxe números aí de uma maneira brilhante, né? Que nos preocupam. A saúde realmente no Brasil vai nos preocupar nos próximos anos. As operadoras que a gente tem, o próprio financiamento do SUS, tudo isso aí pensando no escalonamento dos custos, vai ser um negócio que a gente vai ter que se preocupar mesmo, e aí a gente tem que entender que os nossos gestores financeiros eles vão ter que se aprimorar. As pessoas que não fazem gestão financeira, mas são gestores na saúde, vão ter que entender também de gestão financeira. Então, a gente tem vários desafios para a saúde aí para os próximos anos, né? A gente tem desafios aí, como você falou, da saúde mental, a gente tem um desafio aí na oncologia muito grande, entre outras doenças que a gente está vendo se consolidando e que a gente está vendo os custos cada vez mais se elevando. Mas aí a gente tem esses desafios e vai ter que gerir a saúde, ou seja, vai ter que cuidar das pessoas fazendo essa gestão financeira. Então, você só reforçou aí a necessidade do pessoal se inscrever no nosso MBA. Olha aqui eu fazendo... Você fez um merchan muito bom, fiquei muito feliz e aguardo aí, quero que você continue aí com a gente, os outros meninos vão entrar, a Carol, o Hobbs, doutor Vicente aí, te aguardo no final, porque aí já vi aqui vários dos seus morrendo de te elogiar aqui, dizendo que você foi cirúrgico, o quanto foi importante a sua fala, né? Agradecer aí o pessoal que está participando aqui no chat. E não se preocupe, pessoal, a gente reservou o finalzinho do evento, a gente sabe que vocês têm muitas dúvidas, muita coisa a acrescentar, muita coisa a perguntar. Então, tipo assim, a gente preparou esse evento exatamente nesse formato. A gente vai permitir que os meninos falem tudo, vai fazer os nossos momentos. E no final a gente vai voltar com todos eles para que vocês possam direcionar suas perguntas. Eu mesmo já tenho as minhas depois dessa brilhante apresentação do Nazareno. Nasa, obrigado. Fica aí nos bastidores, toma um café, daqui a pouco a gente te chama de novo, tá?